Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Se Respira. Aqui, esse espaço, a gente lida e fala sobre dores emocionais, aquelas que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Eu sou a Daniela Ruoco e hoje eu vim aqui responder perguntas que vocês me fizeram numa caixinha que eu abri no Insta. Então eu tô aqui para selecionei algumas perguntas, deu uma travada aqui na língua. Então eu selecionei algumas perguntas para a gente poder bater esse papo hoje, porque vocês fizeram um monte de perguntas bem pertinentes. A primeira delas é: por que é que eu precisaria de autoconhecimento? Eu estou lançando um curso, Se Respira. Se Respira é um curso de autoconhecimento, é um mergulho profundo dentro de você, é um curso para mulheres, para fazer esse resgate do feminino, para fazer o resgate do intuir. Muitas vezes a gente fica muito querendo entender, querendo ir para a cabeça e a gente se desconecta do nosso coração. Então, o autoconhecimento, especialmente o Se Respira, que eu acabei de lançar, é um mergulho profundo em você. E por que é que você deveria fazer esse mergulho profundo? Por que é que você deveria entrar no autoconhecimento? Nós vivemos situações no nosso dia a dia, nós trazemos da nossa infância, da nossa adolescência, cenas, dores, tristezas, crenças limitantes, que o nome já diz, que são crenças que nos impedem de ir além. E muitas vezes a gente passa pela vida achando que aquilo já foi, aquilo já passou, só que tá tudo dentro de você. Então hoje, você, mulher adulta, vive uma situação que às vezes você assusta das respostas que você dá ou dos sentimentos que você vive. Por quê? Por estar guardado dentro de você. Uma situação que pareça ser bobagem hoje em dia puxa de dentro de você uma dor infantil. De lá de trás. Pode ser da adolescência, pode ser da sua fase infantil mesmo, de 0 a 7 anos, de 0 a 8 anos. E que a gente vai, quando a gente se torna adulto, quando a gente se torna adulta, a gente vai entendendo essas situações intelectualmente. A gente vai se justificando. E isso, não estou dizendo que é certo, que é errado, mas é uma maneira muito inteligente que a gente cria, é um mecanismo de defesa muito inteligente que a gente cria para não sentir a dor de novo. Como é que funciona isso, Dani? Veja bem, eu vou dar um exemplo muito aparentemente banal, mas que você possa ter vivido na sua vida. Uma vez eu tive febre de 39 graus. E eu senti um calor, eu senti um mal-estar e eu queria tomar sorvete. Eu era pequenininha, eu devia ter uns 6, 7 aninhos. E eu acreditava que o sorvete fosse baixar minha temperatura, porque era um calor, era um mal-estar, era uma coisa horrorosa. Com 39 graus de febre. E aí eu pedia pra minha mãe, me dá um sorvete, eu queria sorvete de limão. Me dá um sorvete, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. E a minha mãe, obviamente, não me deu um sorvete. Mas aquilo me marcou negativamente de uma forma muito profunda. E eu fui crescendo, fui lidando com aquilo, fui armazenando aquilo dentro de mim. E aí, fui justificando. Mas é óbvio que a minha mãe não ia me dar sorvete porque eu estava com 39 graus de febre e uma mãe não vai dar para uma criança um sorvete com febre. E aí fui crescendo e justificando aquilo dentro de mim. Hoje, mulher adulta, quando acontece alguma coisa, de eu querer, de eu desejar, de eu querer estar com alguém e essa pessoa ou não vem, ou não atende os meus pedidos, ou não faz o que eu quero, declanche em mim, é como se um gancho puxasse de dentro de mim aquela situação que eu já tinha justificado. Claro que minha mãe não ia me dar sorvete. É óbvio que ela estava sendo prudente em não me dar o sorvete. Só que hoje na vida adulta, uma situação boba que pareça ser, puxa a minha dor infantil. E eu sinto exacerbadamente, eu sinto profundamente. Por quê? Porque é uma dor que está guardada de lá de trás da minha infância.
O autoconhecimento vem para você fazer esse mergulho interno, para fazer esse tipo de cura dentro de você. Você vai fazer esse tipo de cura. Não é o autoconhecimento que traz a cura, é a sua abertura e disposição de conseguir enxergar e de querer. Eu acho que esse é um verbo muito importante para quem quer começar a trilhar esse caminho, porque é um caminho e é um caminho longo, e quanto mais você caminha, quanto mais você se conhece, mais fundo dá para ir. Dá para fazer trabalhos mais importantes, dá para ir fazendo limpezas cada vez mais profundas dentro de você mesma. Então o verbo querer é o primeiro passo para o autoconhecimento. Querer conseguir se entender. Por que é que eu tenho tanto ressentimento dentro de mim? Por que é que essa tristeza invade a minha alma e eu não consigo me curar dela? Por que é que eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, amorosos? Por que é que eu não consigo amar meu filho, minha filha do jeito que eu queria? São perguntas que você pode começar a se fazer e querer entrar no autoconhecimento. Por que é que eu vivo uma insatisfação tão grande? Por que é que tudo que eu tenho não é o suficiente? Por que é que as pessoas que chegam na minha vida vêm para me machucar? Essa é a sua crença. E muitas vezes no autoconhecimento você vai entender, você vai ter a percepção que não se trata do outro. Não é o seu marido, não são seus filhos, não é sua sogra, não é o seu trabalho. Você vai perceber que é tudo em relação a você. Que não se trata dos outros, se trata da forma que eu sinto. Se trata da forma, quais são as minhas expectativas em relação a mim mesma, quais são as minhas expectativas em relação ao outro, que me deixam frustrada, que me deixam triste, que me deixam num lugar de vitimismo. Então o autoconhecimento vem para você fazer esse mergulho e fazer essa limpeza dentro da gente. Eu costumo brincar que se você for numa bica com uma garrafa cheia de água e colocar na fonte, você vai levar o quê embora mesmo? Se a sua garrafa, se o seu copo já está cheio. O autoconhecimento vem para tirar, para limpar, para transmutar as nossas dores emocionais. E aí as pessoas perguntam, Dani, mas que dores emocionais? A sua dor emocional. Porque a sua dor emocional não necessariamente é a minha. Pode ser que sim. Todos nós temos duas dores principais e que são muito doloridas, que a gente morre de medo de acessar. E isso é comum a todo ser humano, que é a dor do abandono e o medo de não pertencer. Dani, como é que é isso? Como é que a gente vai olhar isso no autoconhecimento? O jeito que eu lido, que eu trato com o autoconhecimento, eu faço uma associação do autoconhecimento e a constelação familiar. Então eu tenho uma visão sistêmica do autoconhecimento. Como é que funciona a dor do abandono? Quando a gente é pequenininho, lá atrás da infância, a criança é muito autocentrada. Ela acredita que tudo o que acontece é por conta dela. Então se a mamãe tá feliz é por conta dela, se o papai tá triste é por conta dela criança, tá? Se a casa tá funcionando bem é por conta dela. Se a mamãe tá satisfeita de ter tido um filho ou uma filha, é por conta dela ter nascido. Então a criança é muito autocentrada. Ela acredita que o mundo, sabe aquela história, o mundo gira em torno do meu umbigo? Essa é a sensação infantil de você pequenininho. Só que, vamos supor, tua mãe tá te dando mamar, tá te amamentando, sentou no sofá, sentou para te amamentar e de repente deu uma dor de barriga na tua mãe. Ela tira você do peito e vai pro banheiro. Essa criança, que no caso fomos nós, a hora que a gente é tirada do peito, que a mãe foi atender uma necessidade fisiológica dela, é um exemplo, tá?
que essa mãe foi atender essa necessidade fisiológica dela, a sensação que a criança tem é de que a mãe a abandonou e que nunca mais vai voltar. Então são situações pequenas, corriqueiras do dia a dia, que vão trazendo dentro de nós sensações de abandono. Quando o papai vai trabalhar e volta só no final da noite e essa criança se vê sozinha. Então são sim situações corriqueiras do dia a dia que a gente vive muito a sensação de abandono. Uma criança que acorda no berço, ela só acordou, mas ela acordou sozinha. A sensação que ela tem é que todos abandonaram. Por isso que a criança chora tanto e sente tanto medo e quer tanto esse colo e esse peito da mãe e esses braços firmes desse pai. Então podem ser essas situações menores do dia a dia ou podem ser abandonos de fato. Abandonos de pais que abandonaram, que levaram para a adoção, ou pais que foram embora, ou mães que renegam os filhos, enfim, seja o que possa ter sido com você. A sensação de abandono é presente para todos nós. E a outra sensação que a gente tem é de medo de não pertencer. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. A gente gostando ou não gostando, a gente querendo ou não querendo, a gente projetando como é que poderia ter sido, ou a gente satisfeita com a família que a gente tem. Fato é que a gente pertence a um sistema familiar. E no ímpeto, na vontade de querer receber amor do papai e da mamãe em primeiro lugar, obviamente que depois todo o entorno e toda a família, mas essencialmente a necessidade interna que nós temos de receber amor do papai e da mamãe, de receber a aprovação do papai e da mamãe. Então, para isso, para se sentir pertencente, para se sentir amado, para sentir que a gente tem lugar dentro dessa casa, nós vamos fazer de tudo para nos sentirmos aceitos e amados. Então, a gente vai crescendo, desde criança a gente vai dando um jeito de agradar, ou dar um jeito de aparecer, de ser o pestinha da casa, de ser a birrenta, a chorona. A gente cria papéis na infância para a gente poder pertencer àquele núcleo familiar. E mais uma vez, são estratégias muito inteligentes que nós, seres humanos, vivemos para a gente poder sair da dor. E aí a gente vai entender e vai para a cabeça. E vai criar situações e vai criar saídas para a gente não sentir mais dor. Ou não sentir tanta dor mais. Só que a gente cresce e se torna adultos. E aí a gente tem essa sensação e esse medo de não pertencer. Continua, vem lá de trás e a gente continua. E muitas vezes é uma sensação inconsciente. Sabe quantas vezes você não se sentiu pertencente a um ambiente de trabalho? Sabe quantas vezes você não se sente pertencente dentro da sua própria casa? Ou que todo mundo está conversando e você fala, nossa, parece que eu vivo em outro mundo. E aí a gente vai criando na vida adulta, eu costumo fazer uma metáfora sobre isso, que a gente cresce e que a gente vai colocando, vestindo roupas para poder se adequar em cada lugar. Tem a metáfora da máscara, que nós usamos máscaras para poder em cada situação responder de uma forma, se adequar de alguma forma. Mas eu faço a metáfora de vestir roupas. Então a gente vai crescendo e na adolescência a gente coloca um casaquinho. E aí a gente vai vendo situações e fica com medo de não pertencer àquele grupo, àquele povo, àquela escola, àquela faculdade. E a gente vai colocando camadas em cima da gente, para a gente se proteger do nosso entorno, porque a crença interna que a gente tem é que se eu não fizer como todo mundo, se eu não falar como todo mundo, se eu não me portar como o todo, eu não pertenço. E aí a gente vai criando camadas, literalmente camadas ao nosso redor, como se fossem roupas, casacos, cachecóis que a gente vai colocando, e a gente vai ficando cada vez mais protegido.
E a gente vai ficando cada vez mais endurecidas. E isso afasta a gente da nossa essência. Quanto maior a nossa camada de proteção, por medo, por insegurança, por pânico. Tem gente que tem pânico de sentir, porque vai criando essa camada de proteção. E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. É a forma que você entendeu que na vida adulta tinha que ser para não sofrer ou sofrer menos. E o que o autoconhecimento faz com tudo isso? A primeira coisa que se ganha com o autoconhecimento é você conseguir ampliar a sua consciência. Você vai me ouvir dizer várias e várias vezes essa frase que eu adoro. O autoconhecimento amplia a nossa consciência. Faz a gente poder entender os porquês, os praquês a gente vive tudo que a gente vive. Faz você poder entender por que eu tô tão ressentida? Por que essa angústia não sai dentro de mim? E aí, cada vez que você identifica um padrão, cada vez que você identifica uma situação, cada vez que você começa a trazer um entendimento emocional para suas dores, que cada um de nós tem parecidas, mas cada um de nós tem as suas dores emocionais e você vai lidar com as suas, obviamente. Você vai tirando uma camada dos seus casacos que estão acumulados aí durante esses anos todos. Cada vez que você faz esse mergulho, cada vez que você vai entendendo, você vai abrindo espaço dentro de você. Então, quando eu disse que você não vai na fonte encher um copo que já está cheio, é a mesma coisa a hora que você começa a esvaziar o seu coração das suas dores. A hora que você começa a entender que eu não preciso mais ficar apegada. Eu não preciso mais dessas dores dentro de mim. Um dia elas foram importantes porque eu aprendi a me proteger. Um dia tudo isso foi muito importante que eu vivi, embora tenha sido muito doloroso. Não vamos negar. E não vamos passar um pano e uma borracha em tudo que a gente viveu. Porque a gente vive momentos muito dolorosos, muito tristes, muito difíceis de elaborar. Então a gente não vai passar o pano por cima disso ou passar uma borracha em cima disso. E essas situações foram muito importantes porque a hora que a gente consegue superar, nos fortalece. Mas via de regra, a gente fica apegada. Via de regra, a gente fica, puxa vida, você não sabe o que me aconteceu quando eu tinha 10 anos. E aquilo fica dentro de você. Óbvio que você não vai perder a memória, não se trata disso. Se trata de você começar a deixar ir, abrir mão, soltar, para novas emoções chegarem. Para você poder conseguir começar a resgatar a sua positividade. É para isso que o autoconhecimento vem. Eu atendo muitas pessoas. E ultimamente o que eu mais tenho ouvido é: eu queria ser a pessoa que eu era há 5, 10 anos atrás. Eu queria sentir como eu sentia há 5, 10 anos atrás. Eu queria ter o brilho nos olhos quando eu tinha 4, 5 anos atrás. E o que eu costumo dizer é que tá tudo aí dentro de você. Você só tá com mais casacos em cima de você. Você só precisa fazer um trabalho físico até. Fazer um trabalho de tirar esses casacos. Porque a hora que você tira os seus casacos, quanto mais você se despe das suas proteções, mais você chega perto da sua essência. Mais o seu olho no brilho, seu brilho nos olhos, desculpa, mais o seu brilho nos olhos vão voltar. Mais você vai redescobrir a sua força feminina. Mais você vai sentir a divindade que mora dentro de todas nós. Todas nós temos uma ancestralidade, temos uma linhagem feminina maravilhosa, forte, poderosa, e que muitas vezes a gente não entra em contato. Porque a gente está tão ocupada e tão cheia
que a gente vai se perdendo da nossa intuição, a gente vai se perdendo do nosso sentir, a gente vai se perdendo de nós mesmas. E eu já cansei de ouvir, não tem jeito. E eu acho que eu nunca mais vou ser quem eu quero ser. Eu acho que eu não tenho idade, eu acho que eu não tenho chance, eu tenho muito medo. Outra coisa que me perguntaram, que aqui, tá aqui escrito até, como é que eu faço para lidar com o meu medo para entrar em contato com o autoconhecimento? E aí, medo do quê? Via de regra, as pessoas têm medo de descobrir algo muito ruim dentro delas. Quem nunca teve contato com o autoconhecimento? As pessoas têm medo de descobrir uma coisa muito ruim, de entrar em contato com uma coisa muito ruim. E o que eu costumo dizer é, você só não vai entrar em contato nada além do que já tem aí dentro. Então não é que você vai descobrir, você vai só limpar. Porque por mais que você esteja inconsciente do que possa estar dentro de você, ele faz parte de você. Então em algum lugar dentro de você, você sente, você sabe que está ali. O autoconhecimento vem para colocar luz, literalmente. Colocar a luz de fato e de direito. Porque trabalhar o autoconhecimento é olhar para a luz e para a sombra. E o que é a sombra? É a ausência de luz. Então muitas vezes a gente fica triste, deprimido, deprimida, olhando só para as coisas que faltam, para a escassez que a gente vive, porque você está na sombra. A hora que você consegue entrar em contato com a sua luz, que você ilumina a sua sombra, você está prontinha para começar a fazer diferente. E colocar a luz não significa negar a tua sombra, de forma alguma. Significa que você vai olhar para as suas negatividades, reconhecer as suas negatividades, acolher e dizer: é verdade, faz parte de mim. É verdade, eu sou todo bem e todo mal. Então ter medo de se olhar ou de fazer essa jornada interna é continuar inconsciente do que tem dentro de você. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz: enquanto o inconsciente tomar conta da tua vida, você vai levando a sua vida achando que o que você vive é seu destino. E não é. É somente uma inconsciência. Então trazer luz a todo o seu bem e a todo o seu mal faz você ter muito mais compaixão por você. Faz você ter um olhar sobre você de uma forma muito mais empática. Faz você se permitir entrar nas suas vulnerabilidades. E eu queria te contar uma coisa. Quando a gente se permite entrar em contato, de verdade, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas, a gente se fortalece horrores. Isso dá uma força, porque você consegue entender que, ok, eu sou tudo isso. Só que eu sou isso e aí eu digo que a consciência tem preço. Porque a hora que você está consciente, você tem que fazer uma escolha. Se eu sei que eu sou toda a minha luz e toda a minha sombra, com qual das duas eu vou querer lidar a partir de agora? Quando as pessoas dizem para mim que tem problemas de relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, eu costumo dizer: vai se ver, vai se olhar, vai olhar as suas sombras, vai olhar para as suas negatividades, porque a gente projeta no outro o que a gente é. E aí a gente lida com o outro da forma que a gente enxerga. Portanto, se eu estou vivendo predominantemente nas minhas sombras, se eu estou me permitindo viver todas as minhas negatividades, consciente ou inconscientemente, como é que eu vou lidar com o outro? Com a sombra ou com a luz do outro? Então, quando dizem que tem problemas de relacionamento, eu digo: você se responsabiliza por puxar do outro a sombra ou puxar do outro a luz.
O outro vai responder para você exatamente o que você está dando para ele. Portanto, se o que está chegando para você não está bom, perceba o que é que você está dando. Você está lidando com o outro a partir das suas qualidades, a partir do seu amor, a partir da sua essência, ou você está lidando com o outro a partir das suas negatividades, com cobrança, com exigência, querendo que o outro entenda quais são as suas dores e te cure, com uma expectativa gigante. E eu digo que a felicidade nada mais é do que equilibrar as nossas expectativas. Porque muitas vezes a gente espera a felicidade que o outro vai nos dar, que o outro vai nos proporcionar. E essa expectativa, eu vou te contar que é frustração na certa. Na certa. Então o autoconhecimento vem da forma que você mergulhar e se permitir fazer. Eu brinco com a história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos saíram de casa para virarem adultos. E cada um foi construir a sua casinha. Então teve a casinha de palha, teve a casinha de madeira e teve a casinha de tijolos. Como é que você tem construído a sua casinha emocional? Você tem construído a sua casinha de palha? Porque daí qualquer lobo mau que chega e chega. Vem pressões externas, vem cobrança, vem pessoas que você atrai por conta do que você está vibrando, mas especialmente vem o seu lobo mau interno te cobrar, te apontar, te ferir. E aí ele assopra a tua casa e se for de palha, vai para os ares. E é a hora que a gente fica desesperada, que a gente perde o chão, que a gente entra numa tristeza profunda, que a gente literalmente não sabe o que fazer. Ou você tem construído a sua casinha emocional de madeira, que é um pouquinho mais firme, mas que se assoprar um pouquinho mais forte, vai para os ares da mesma forma. Ou você tem construído a sua casa de tijolos, que não tem lobo mau no mundo que assopre, que faça cair a tua casa. Fazer o mergulho interno, com coragem, com vontade de sair da onde você está, com vontade de fazer diferente do que você tem feito até hoje, sendo honesta com as suas emoções e com as suas curas interiores, é construir a sua casinha de tijolos. É você poder ter tanta certeza do que você está vivendo. É acessar a sua coragem. E coragem não é com força física, não é com coragem de se sentir superior. Não é nada disso. É acessar a sua coragem e dizer para o mundo, pode assoprar. Que eu tenho resiliência interna, que eu tenho recursos internos para fazer diferente, para conseguir olhar o furacão que vier, que eu dou conta. Posso chorar, posso cair, posso escorregar, mas eu levanto sozinha. Entende? É você construir a casinha do material que você queira, para poder enfrentar tudo que a gente enfrenta. Porque a vida chacoalha. Porque a vida nos cobra e nos coloca muitas provações. Então, como é que você pode usar a sua inteligência de intelecto a seu favor? Trazendo inteligência emocional para você. Indo buscar recursos. Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo. Tantos cursos maravilhosos sendo ofertados. Usar a sua inteligência racional para ir buscar a sua inteligência emocional. Para você construir bases fortes emocionalmente para você. Porque daí você sabe que o vento que vier, que o lobo mau que vier, interno, externo, você pode até escorregar. E escorrega. Não tenha a ilusão de que se trabalhar e fazer um mergulho interno ou colocar o pé na estrada do autoconhecimento, você não vai escorregar. Vai escorregar e muito. Até porque a vida coloca muita prova, coloca muito a gente de cara, frente a frente com a gente mesma. Mas você vai ter recursos internos de dizer, você, adulta, se levantar.
Autoconhecimento traz maturidade. Eu acho que isso é o ganho melhor e mais poderoso que a gente pode ter. Maturidade para você se responsabilizar pelas suas escolhas. Maturidade para você ver que você vai cair e que você vai se levantar da forma mais amorosa que você conseguir. E esse caminho é um caminho trilhado. Pode ser que a primeira vez que você caia, você se levante com muita raiva de você ter caído. Só que conforme você vai se trabalhando, você vai se levantando e dizendo, puxa, você caiu de novo. Vamos lá? Levanta. E a próxima vez que você cair, você vai falar, nossa, você caiu de novo. Vamos? Até que você se levanta amorosamente dizendo, você caiu e vai cair outras vezes. E é assim que a vida funciona. Então, se trabalhar para essas perguntas que vieram de autoconhecimento, é trazer inteligência emocional, é trazer autorresponsabilidade. E mais que isso, é trazer maturidade emocional para você poder enxergar e aceitar os presentes e as dores que a vida pode te trazer. E dizer internamente, estou pronta, pode vir. Eu sei que eu tenho recursos internos para começar a fazer diferente. Eu sei que eu tenho presença o suficiente para poder olhar, enxergar e ter decisões, outras decisões, para eu poder sair disso. Então, se a vida está te dando um escorregão, se a vida está te passando uma rasteira, vai se olhar, vai se fortalecer, se respira. O se respira traz você presente para o aqui e agora, para você tomar essas decisões importantes para você começar a mudar a sua vida. Para, se respira, faz esse contato profundo com você mesma, acessa a sua coragem e vem para o autoconhecimento. Tô esperando você. Tô esperando você para a gente juntas caminhar em direção da sua cura, caminhar em direção de você conseguir superar as suas dores e resgatar os seus amores. Um grande beijo e se respira.